E Bolsonaro já ensaia argumento para perdão de bolsonaristas para uma nova fuga. Um novo perdão, na verdade, né? Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir aos vídeos do blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com Maceió no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo na tarde de 20 de agosto, são agora 3h40 da tarde. E nos últimos dias, antes de eu gravar esse vídeo, dia 19, dia 18, e inclusive hoje, né, hoje para mim, 20 de agosto, tem saído notícia, informação sobre a possibilidade de uma nova fuga de Jair Bolsonaro do Brasil, diante do seu envolvimento, seja na tentativa de golpe de Estado que culminou nos atos terroristas de 8 de janeiro, seja nessa questão da muamba das joias. A gente teve o depoimento do Walter Delgatti à CPMI de 8 de janeiro e a revelação de que o Mauro Cid iria confessar, admitir, e depois disse que não ia mais, depois disse que ia, mas só ia para um pedaço, que não ia pelo outro. Enfim, eu comentei no vídeo anterior sobre esse depoimento. E no dia 18 de agosto, Bolsonaro foi receber um título lá em Goiás e ele falou coisas que alertou as autoridades brasileiras e parte do noticiário brasileiro sobre a possibilidade de uma nova fuga. Bolsonaro fugiu do Brasil em 30 de dezembro de 2022, sob o risco iminente de ser preso, por medo de ser preso. Ele achava que seria preso de imediato, né? Lula tomou posse e ele seria preso e ele fugiu. A Polícia Federal também aponta hoje, investiga a possibilidade de que essa fuga também serviu para levar as joias, essa coisa da bomba das joias, para os Estados Unidos, e isso tudo está sendo apurado, etc. Mas o fato é que ele fugiu. Eu cheguei a fazer um texto no blog de texto, baseado numa revelação do professor de jornalismo da Universidade Federal Fluminense, Felipe Pena, em que Bolsonaro fugiria para os Estados Unidos e depois iria para a Arábia Saudita. E ele cantou essa bola em setembro de 2022. Por isso que eu fiz baseado nele. E eu acho que ele não errou. A realidade é que mudou e que fez com que o que ele alertou em setembro não ocorreu. Ele alertou que Bolsonaro fugiria do Brasil 2 dias antes da posse do Lula. De fato ocorreu. E que ele iria para a Arábia Saudita. Só que nesse interim veio o caso das joias sauditas, etc. E talvez por isso ele tenha decidido voltar. Mas voltando ao tema desse vídeo. Então Bolsonaro disse, na aspas de Bolsonaro, que ele está em risco no Brasil. Né? Não existe ele falando e tal, da volta dele, enfim. Não existe terra igual a nossa. Sei dos riscos que corro em solo brasileiro, mas não podemos ceder. E isso acendeu o alerta. A Simone Tebet, inclusive, alguns dias antes de eu gravar esse vídeo, também falou que era importante que se prendesse o passaporte de Bolsonaro, porque ele iria tentar fugir do Brasil, etc. E isso alertou. Já tem informações, já foi noticiado de que membros, autoridades brasileiras da polícia, do Ministério da Justiça, etc., já estão monitorando Bolsonaro para a possibilidade dele de fugir do Brasil. Já foi se perguntar ao governo italiano o que ocorreria se ele fugisse para a Itália, e as autoridades italianas disseram que havia a possibilidade de que, se isso ocorrer, que a Itália extraditasse ele de volta ao Brasil. Eu cheguei a fazer um comentário sobre isso, de que os Bolsonaro estavam todo mundo correndo para tirar a cidadania italiana, etc., etc., mas que a legislação, o acordo de extradição entre Brasil e Itália, o fato de Bolsonaro tirar a cidadania italiana, não garantia a ele a não extradição por completo, porque nesse caso, casos de dupla cidadania, é permitida a extradição. A Itália não extradita seus cidadãos para serem condenados em outros países, mas no caso dos Bolsonaro, eles seriam italianos e brasileiros, e a legislação, nesse caso, no acordo entre Brasil e Itália, permite a extradição.
Quando o Bolsonaro fala isso, por isso que eu iniciei esse vídeo, ele está ensaiando um novo argumento de um novo perdão, na verdade, da sua base bolsonarista. Quando o Bolsonaro fugiu em dezembro, uma boa parte dessa turma aí que fica cantando em papineu, etc., ficou bastante frustrada com a covardia do capitão, do mito, daquele que veio para salvar o Brasil do comunismo. Ele correu. Teve até, inclusive, isso repercutiu muito nas redes sociais, ex-apoiadores de Bolsonaro comparando ao Lula, que ficou, encarou julgamento, chegou a ser preso, e todo mundo sabe que aquele processo do Lula foi todo fraudado por Moro e Patota Lava Jato, foi tudo anulado, etc. E aí já é história, Lula foi candidato a presidente da República e foi eleito em 2022. Eu também já fiz vídeo aqui de que o Bolsonaro, a extrema-direita, etc., tenta fazer Bolsonaro usar os princípios argumentativos do caso do Lula com Bolsonaro com fiação trocada, né? Que agora Bolsonaro é perseguido pelo judiciário, que ele não cometeu crime algum, que ele não fez nada, etc., e que é tudo perseguição, e aqui e tal, enfim. Acontece que Bolsonaro deve estar pensando em fugir novamente. Provavelmente até, por que não, para a Arábia Saudita. E Bolsonaro entregou a refinaria para os caras de mão beijada. Então, algum carinho eles podem ter pelo Bolsonaro. Se bem que nessa tipo de situação vale muito mais a relação pragmática, né? Eu vou ter carinho por um cara que está se tornando rolete chupado, que não serve mais para nada, que está sendo descartado por quem ungiu, ou com um país inteiro, com o Estado brasileiro, um país importante no planeta Terra, um país grande, com economia forte, diversificada, que tem relações com praticamente todos os países do planeta. O que é que vai pesar mais? Mas vamos lá, poder pode. Então, quando o Bolsonaro fala isso, que está correndo risco, ele já associa na mente dessa turma de que do perigo, né? Não é risco no sentido de possibilidade, é risco de perigo. E que a fuga dele é aceitável, faz parte, porque ele está sendo perseguido, porque o comunismo está perseguindo o mito. Nesse tom. Então, quando ele ensaia isso, ele já está dando argumentos para um novo perdão. Boa parte daquela turma que ficou frustrada em dezembro, alguns abandonaram de uma vez, outros fizeram o que foram e vieram, enfim, não continuam ainda aí apoiando muito um malabarismo retórico sem tamanho para a fuga dele para os Estados Unidos. Inclusive, há figuras públicas que defendem o Ardili Jorge, andei lendo aqui antes de gravar esse vídeo, chegou a defender esse tipo de coisa e tal, e o Carlos ficou com raiva, etc. Enfim. Então, o que o Bolsonaro está fazendo é isso. E isso a gente tem que dar a mão palmatória, ou ele, ou quem está no turno dele, enfim, quem elabora, enfim, a forma como ele manipula essa base dele mais imbecilizada, né, mais acrítica. Mas mito que canta hino para pneu. Porque ele faz praticamente o que quer e todo mundo concorda, tá lindo, tá justo, tá certo, tá perfeito, tudo é armação. A desculpa mais esfarrapada do planeta Terra vale, tá valendo, vale de tudo. Sequer cobram que haja alguma explicação. Porque qualquer coisa que se diga vale, né? Inclusive de que corre risco no Brasil. O Bolsonaro não corre, exceto prisão, risco nenhum no país, de nada. Inclusive ao contrário, é bem provável que o Estado brasileiro esteja protegendo o Bolsonaro mais do que nunca para que ele não sofra nenhum tipo de agressão, violência, nada que valha. Primeiro porque, goste ou não disso, ele é ex-presidente da República, então ele tem, inclusive por lei, o direito a esse exílio. Segundo porque ele é peça central, seja na questão dos atos golpistas, e agora essa coisa da joia, dessa muamba de joia, muamba de patrimônio brasileiro, do povo brasileiro. Ou seja, Bolsonaro não pode sofrer ataque, sofrer nada que o valha. Então o risco é claramente de prisão. E eu já falei aqui diversas vezes, em diversos outros vídeos, a prisão de Bolsonaro, se ocorrer, quando ocorrer, ela não vai ser muito rápida. Eu não aposto nisso. Inclusive, a minha aposta é que, se vier pedido de prisão para Bolsonaro, mesmo antes de julgamento, essas preventivas, essas coisas assim, virá com um fato muito forte em cima disso, uma prova muito contundente
de participação direta de crime, etc. Enquanto que a gente está vendo aqui, que para mim, para muita gente, já é um indício fortíssimo de envolvimento de Bolsonaro com todo tipo de esquema, desde o golpe, esse negócio da joia, enfim, até o negócio da vacina, saiu coisa da Caixa, de fraude na Caixa, para tentar ganhar voto, enfim, deixou rombo, enfim. A gente, isso é uma coisa, mas para tirar a liberdade, e estamos falando do ex-presidente da República, precisa de algo muito mais forte. Os caras não querem fazer com Bolsonaro o que o Marreco de Maringá fez com o Lula. A gente não pode esquecer que o Marreco impôs ao Lula uma condução coercitiva para prestar depoimento, sendo que o Lula sequer tinha sido chamado anteriormente, ou seja, o Lula sequer negou esse tipo de coisa. As condições coercitivas para depoimento, elas ocorrem quando há uma negativa. Vai lá o delegado, o juiz, seja lá que for, e chama o Cadu para depor. E eu não vou, dou uma banana. Aí na segunda ou terceira vez, enfim, aí eu sou conduzido coercitivamente. Mas Lula sequer foi chamado, aquela foi a primeira e já foi para fazer foto, para criar alarde do Lula sendo conduzido por policiais para prestar depoimento. Então esse tipo de prática, essa turma não quer, quem está agora comandando isso não quer fazer com o Bolsonaro, quer fazer tudo da forma mais sem argumento possível contra as medidas que possam vir a ser tomadas. É por isso que eu não aposto numa prisão de Bolsonaro tão logo. Mas poder, pode, né? Pode até acontecer assim que eu estou gravando aqui esse vídeo, eu desligo aqui a câmera, vou olhar na internet e está lá, Bolsonaro preso. Poder, pode. Mas eu não aposto nesse tipo de coisa. Com o Bolsonaro, o zelo do rito processual tende a ser muito maior, com muito mais cuidado, principalmente envolvendo prisão ou não dele. Mas é dada como certo, inclusive dentro do PL, e aqui eu estou reproduzindo o noticiário, o que tem saído, né? O PL, setores de poder judiciário, juristas, já dão como certa, em algum momento, como certo o pedido de prisão do Bolsonaro. O problema é saber quando, baseado em quê? De fato concreto. Foi pedido por isso, porque ele fez isso, desse jeito, enfim. Mas esse discurso dele é esse ensaio, né? Eu tô correndo risco. Aí o mais abestalhado vou matar o mito, tá correndo risco, oh meu Deus. E aí ele foge de novo e está perdoado mais uma vez pela covardia, pela segunda covardia. Que não esqueçamos que ele fugiu do Brasil antes do término do mandato, aproveitar passaporte diplomático, avião oficial, porque ele ainda era presidente da República. Os mandatos presidenciais, o próximo deve mudar, eu não sei a data exata, não é mais dia 1º a posse, mas os mandatos presidenciais até esse do Lula que começou, né, que estamos no 8º mês, ele se deu até as 23 horas, 59 minutos, 59 segundos de 31 de dezembro. E Bolsonaro fugiu no dia 30 de dezembro para os Estados Unidos, aproveitando toda a estrutura presidencial. Ele ainda era o presidente da República naquela altura. Então, e uma covardia sem tamanho, né? Depois ele disse, não, porque não poderia passar a faixa, não sei o quê. Na verdade, ele só retroalimentou os argumentos imbecilizados das bolhas bolsonaristas, dessa turma que canta hino para pneu, né, que são os mais idiotizados. Ele só repetiu, como é o caso agora para essa turma que está falando que no limite, ainda é essa turma que mantém alguma força em base social ao Bolsonaro. Quem é mais frio com relação à política, quem é mais pragmático, quem entende mais o jogo político, já largou de mão o Bolsonaro. Pode até estar vendo um sucessor dele, mas já sabe que ele por si só não interessa, né? Já pode estar vendo alguém desse campo, desse conjunto de ideias retrógradas, reacionárias, etc. Mas não é mais o Jair Messias Bolsonaro a figura. Os caras já sabem disso. O Bolsonaro já é rolete chupado há muito tempo. Remorto e poxa, ele perdeu a eleição. Mas fica aqui, né? Essa coisa do Bolsonaro, do fugir, né? Mostra bem que todos esses valentões aí, todos esses caras que grita, etc., quando está em alguma posição de conforto, alguma posição que lhe dá segurança, fica todo mundo muito bravo. Mas quando perde essa proteção, esse lugar privilegiado, vira todos uns franguinhos, todos uns frangotes, frouxo que ganha gota.